Olá, boa noite, pessoal. Voltando aqui para a gente fechar esse período da filosofia grega, né? Nós vamos avançar para o período filosófico medieval, mas antes vamos fechar aqui dizendo algumas coisas, né, importantes. Esse material reproduzido a partir do livro que vocês têm, né? Inclusive tem uma cópia em PDF que eu passei para vocês. Então aí tem os aspectos principais, né? Complexo de Édipo, que já falamos, enfim, sobre essa questão da razão, os pré-socráticos, que ficou muito bem comentado, né? Então tem todos os autores aí, os filósofos que foram trabalhados, que foram apresentados. É só uma pequena revisão para a gente poder avançar sabendo conectar um conhecimento ao outro, né? Então aí nós temos cada filósofo do período pré-socrático com as suas ideias, né? Temos aqui um quadro, um organograma que muito bem representa, né, a questão da cosmologia antiga, a partir de Heráclito, de Parmênides. Não vamos comentar porque já entendemos um pouco o pensamento de cada um deles. Mas aonde eu quero chegar é exatamente na parte final, né? Aqui já é o que nós acabamos de tratar, né? Aí do questão dos sofistas, a questão do próprio Sócrates, Platão e Aristóteles. Penso que isso está muito bem compreendido, a imagem aí que muito bem representa, né? E Platão e tal. E aí agora falamos nessa questão, até aí o mito da caverna, que eu falei para vocês. Vou postar o vídeo indo lá, acho que eu já postei, mas vou postar novamente para a gente comentar. E Aristóteles, né? Um pouco mais de compreensão, mas eu quero chegar nessa parte aqui, que era a parte que eu estava falando agora há pouco, né? Da busca da felicidade. Constante busca da felicidade é o tema dos filósofos ou da filosofia helenística. E aí nós vimos o epicurismo, está lá no vídeo, o estoicismo, o pirrondismo, ou ceticismo, como que ia chamar, o cinismo de Dionísio, muito interessante. Aí vi o trecho que eu falei para vocês, né? O barril e a esmola, que é uma representação, né? Mas eu quero chegar aqui. Antes da gente entrar em um novo período histórico da filosofia, que no caso é o período medieval, é importante a gente compreender que antes desse período medieval e antes de acabar totalmente o período antigo da filosofia, nós tivemos um breve momento que foi chamado de período greco-romano, né? Era a filosofia pagã e a penetração do cristianismo. Quando começa a entrar na história essa questão do cristianismo. Então, é o último período da filosofia antiga, conhecido como greco-romano, que corresponde, em termos históricos, à fase da expansão militar de Roma, desde as guerras púnicas iniciadas antes de Cristo, 264 a.C., até a decadência do Império Romano, em fins do século V da era cristã, já depois de Cristo, né? Trata-se então de um período longo em anos, mas pouco notável no que diz respeito à originalidade das ideias filosóficas. Aí nós temos os principais pensadores desse período, conhecidos como Sêneca, Cícero, Plotino, Plutarco. Eles dedicaram-se muito mais à tarefa de assimilar e desenvolver as contribuições culturais herdadas principalmente da Grécia clássica, né, dos grandes, Sócrates, Aristóteles e Platão, para dar novos caminhos
para a filosofia. A progressiva penetração do cristianismo no decorrente Império Romano é uma das características fundamentais desse período, exatamente por isso que vai chamar de greco-romano. A difusão e a consolidação do cristianismo através da Igreja Católica atuaram no sentido de dissolver a força da filosofia grega clássica, que passou a ser qualificada de pagã, né, próprio dos povos não cristãos. Então, a filosofia platônica, socrática, aristotélica, nesse momento começa a ser questionada, considerada pagã, porque há uma introdução de uma nova forma de pensar a partir do cristianismo, que nós iremos entender no próximo período filosófico, que é o período medieval. Certo? É só para a gente entender que, antes de terminar o período antigo e iniciar o novo, tem aí esse momento, essa conjuntura política, histórica e filosófica. Para fechar, gostaria que vocês atentassem no material. Nós temos aqui algumas ideias principais que foram trabalhadas durante esse período, né? Eu fico preocupado achando que a gente não simplifica alguma coisa que poderia ser aprofundada, né? Então, os tópicos principais que foram tratados nessa filosofia é a ideia dos sofistas, né? Que é interessante vocês saberem, eu expliquei um pouquinho. A própria pensamento de Sócrates como divisor marco da história é importante. A contribuição de Platão para organizar, para elaborar a teoria das ideias, né? Daquela ideia do conhecimento sensível, do conhecimento inteligível, a questão do mito da caverna, é interessante vocês atentarem. E o próprio Aristóteles, né, com o desenvolvimento aí da lógica, dessa questão de sistematizar o conhecimento, organizar por áreas específicas e tal. E, por último, o período helenístico, que é esse que eu estou falando, que nós acabamos de apresentar, que é importante, e que ele meio que fecha o período clássico da filosofia, dando início a um novo momento. E o período greco-romano, né, faz-se a expansão e a hegemonia do Império Romano na filosofia e ocorre a assimilação e o desenvolvimento da herança grega clássica. Há poucas contribuições originais nesse período, por isso que não é tão notável, porque vai haver a difusão do cristianismo que vai atuar no sentido de dissolver, de eliminar a força da filosofia grega e penetrar aí uma nova ideia filosófica, que é a ideia da filosofia cristã, que nós iremos tratar no outro momento. Certo? Até mais.